Olá a todos que estão assistindo essa aula agora, aqui no canal do YouTube do Ateliê Bucket. Vamos lá fazer uma pochete, tá? Eu tive essa ideia agora de manhã, né? Então eu cortei, né, numa sobra de material que eu tinha aqui, uma sobra de Montana Colors, né, que é um material de corte a fio, ó, funda de microfibra, né? É um Montana, mas ele tem um acabamento muito bonito. Esse daqui é a cor marfim, ele é 1.4. Ele tem... ele é um Montana, mas ele é um material muito maleável. Muito mais maleável que o Montana mesmo, né? É parecido com o Ipanema. Se você usa bastante sintético, conhece o Ipanema Soft Color, ele tem aquela pegada do Ipanema, né? Ele é bem molinho, tá? Então vamos à modelagem. O que você vai fazer para fazer a modelagem dessa pochete? Vocês sabem que aqui no Ateliê Bucket eu prezo por ensinar vocês a fazer modelagem, tá? Então, você vai pegar uma folha de sulfite, vai fazer um retângulo, tudo começa com um retângulo, nem tudo, mas quase tudo nas modelagens que eu faço começa com retângulo. Você vai fazer um retângulo de 28 por 18,5, 28, né, por 18,5 aqui de altura, ok? Então você vai, feito o seu retângulo, você vai vir aqui, vai posicionar a régua aqui no canto da folha, tá? E vai descer, marcar aqui 2 centímetros, seu retângulo aqui vai estar com 28, você vai colocar aqui menos 2, vai vir aqui com a régua, né, vai medir aqui, né, porque vai estar sobrando 2 centímetros, você vai vir aqui, vai marcar, fazer um pontinho cá na ponta dele, vai pegar a régua, vai posicionar nesse sentido aqui, vai fazer uma diagonal, tá? Vai fazer aqui uma diagonal, aqui do ponto inicial aqui do ponto inicial do seu retângulo aqui, até aqui, vai fazer essa posição da régua. Tá? E vai cortar, vai tirar 2 centímetros de cada lado do seu retângulo, tá? E você vai ficar com essa forma aqui. 28 aqui, 23,5 aqui embaixo, tá? Feito isso, você vai fazer aqui, ó, uma caixinha de leite de 2,5 por 2,5. Na verdade, não é bem 2,5 por 2,5. É uma caixinha de leite que vem aqui, você vai subir 2,3 e aqui você vai marcar 2,5 aqui em cima. Quando você for riscar, você vai ter 2,3 de altura por 2,5 aqui na largura dessa daqui. Ela vai ficar chanfradinha assim, ó, tá vendo? Que dá uma subidinha. Aqui você vê, essa daqui não vem uma linha reta aqui, ó. Ela desce um pouquinho aqui. Essa daqui que desce é justamente ser 2,5 aqui e 2,3 para subir, tá? Você vai fazer isso dos dois lados, vai ficar com essa caixinha de leite, ok? Com esse pequeno degrauzinho aqui, um degrau não, né? Com esse descidinho aqui, com esse chanfradinho aqui, tá? De 2,2, 2,3 milímetros aqui para subir e 2,5 aqui para virar. Então, você vai dar certinho quando você fizer aí. Vai fazer uma janelinha aqui a 3 centímetros, ó. Posicionar 3 centímetros de altura aqui na base de 28 centímetros, você vai fazer aqui, vai fazer uma janelinha de zíper que vai começar 4 centímetros da borda para dentro, 4 centímetros da borda para dentro, você vai fazer uma janelinha de 1 centímetro, tá? Que eu vim medir 3 aqui, medir aqui com menos 4, menos 4, você vai ficar com uma janelinha de 19 centímetros, tá? 19 alguns milímetros, então eu fecho 19, porque vai dar certo se você fizer com 19 certinho aqui, 19 centímetros de abertura por 1 centímetro, tá? Essa é a janelinha de 1 centímetro. Como eu vou fazer no corte a fio, eu não fiz essa bolsa na costura luva, né? Então, essas medidas aqui, elas são ideais para isso aqui, para um corte sintético de corte a fio, tá? Para essa pochete aqui. E outra questão, aliás, a última medida, né, que é o ilhós, eu peguei isso aqui é uma argola de 3 centímetros, ó, a gente compra em toda loja que vende ferragem, vende argolinha assim, né, esse tipo de argola de 3 centímetros,
Meu ilhós é de 5 centímetros que eu vou colocar aqui. Então, eu vim aqui, encostei a bordinha da argola aqui em cima e aqui do lado, ó. Eu encostei, vim e risquei. Vim aqui a mesma coisa. Encostei ela aqui em cima e aqui do lado. Vim e risquei, tá? Isso aqui tá sendo a minha base. Como eu risquei o lado de dentro dela, ela me deu essa margem aqui. Mas eu vou te falar quanto que ficou de margem, pra ver se não tem argola. Meu ilhós, ele tá posicionado a meio centímetro de cima pra baixo e a meio centímetro do canto para dentro. Cima pra baixo, canto pra dentro. Meio centímetro aqui, eu posicionei o ilhós e aqui a mesma medida, tá? Eu usei a argola, que se você tiver, fica mais fácil de já deixar marcado na modelagem. Assim, agora um detalhe de corte, tá? Um detalhe aqui, se você quiser pode fazer um print, embora esteja ao contrário, né? Você vai ter que espelhar a imagem pra ver, mas pode dar um print das medidas, ó. São essas medidas aqui, pode dar um print nessa tela e você vai ter, então, essas medidas anotadas. O corte é inteiriço, tá? É assim, a gente corta uma vez só, ó. Tá vendo? Corta uma vez só. De um lado aqui é a janela, do outro lado fica sem corte. Só tem a marca da abinha, tá? A aba dessa pochete eu fiz com 21 centímetros, ela tem 21 por 10,5. 21 por 10,5. E aqui uma curvinha de 3 centímetros, tá? Peguei a régua de cantos e curvas, 3 centímetros de cada lado, cortei. Você pode fazer a curvinha na aba do tamanho que você quiser. E aqui um reforço de aba que tá em outra tonalidade de sintético, porque meu Montana Colors acabou. Esse aqui é um tom bem clarinho de rosé, é o Ipanema, tá? Também é corte a fio, também é super maleável. Então, eu vou colocar aqui depois pra fazer esse reforço da aba, que não pode faltar, né? As duas cores até que se combinam, esse daqui vai ficar lá pra dentro. E a pochete vai ser minha, então não tem problema ter essa diferença na cor. Pra mim aqui, pra você pode fazer tudo do mesmo sintético, tá? Então, esse é o corte, né? Cortei aqui meu espelho, fiz meu espelho uma vez, depois eu duplico ele aqui, ó. Tem até um risco no meio, né? Que eu fiz pra poder me orientar na hora de virar. Você faz, risca vira em cima da linha aqui e recorta. Tá aqui feita a modelagem da peça aí, fica inteira assim. E agora as marcações. Aqui eu fiz a marcação, né? Você pode recortar no molde. Ali eu não recortei, mas você pode recortar e colocar aqui já marcado o seu ilhós. Aqui ele tá a meio centímetro pra dentro, igual tá ali a medida. Ele vai ficar quase saindo aqui, tá? Depois que eu colocar ele aqui, mas é isso mesmo que eu quero. Ele fica bem na bordinha. Aqui a janela do zíper. Vim aqui, aba, eu vim aqui e medi, fiz uma linha, ó, tá vendo? Tem uma linha com pontinho no meio, eu marquei o meio, né? Dobro isso aqui ao meio, esse espelho, né? Pontinha com pontinha, vim aqui, achei o meio, marquei, fiz uma linha de 1 centímetro, menor que a aba, né? Pra não passar, pra poder me ajudar a posicionar ela retinha, ó. Fiz uma linha aqui de 17 centímetros, tá? Essa linha de 17 centímetros, então. E um pontinho no meio pra posicionar aqui com um pontinho no meio que eu já encontrei da aba. Dobra a aba aqui. Vem aqui, vinca. Marca aqui o meio. Que depois, na hora de posicionar, a gente coloca dupla face e posiciona aqui meio com meio. E a linha reta serve pra me ajudar a deixar essa aba bem retinha, né? Não entortar na hora de costurar aqui. E são só essas marcações mesmo, né? Já marquei também o meio aqui na parte de baixo da minha aba, ó, porque eu vou colocar, já vou apresentar as ferragens, vou colocar um fecho aqui, tá? Então, aqui eu já expliquei a modelagem com as medidas, já expliquei aqui o plano de corte. Vou precisar de um zíper, aqui eu vou usar um zíper de 26 centímetros, eu cortei com sobra. Zíper a gente sempre corta com sobra. 26 centímetros de zíper. Vou usar 2 ilhoses, tá? Número 5. Vou usar um fecho tic-tac, tá? Que tá um fechinho tic-tac que eu vou colocar aqui na minha aba. Se não tiver fecho, pode colocar um botão. Um botão
de imã, tá? Ou botão de pressão, o que você tiver de recurso para fechar a bolsa, né? Botão de pressão não aconselho muito, não, porque você vai ter que fazer força para fechar, né? O botão de imã vai ser melhor, mas se você tiver só o de pressão, pode usar um cursor, né? Aqui um cursor. E só. Essa peça é simples, fácil de costurar, super rápida. Então, deixa eu colocar essa ferragem pra cá. Fecho tudo direitinho. Vou começar aqui pela aba, vou colocar o reforço da aba, como a gente faz isso. Coloquei dupla face aqui atrás, né? Venho, tiro aqui a fita de proteção, né? Da dupla face. Pego aqui o reforço da aba, vou colocar ele aqui e vou posicionar a minha aba, ele tá bem em cima, esse pedacinho aqui. São 2 sintéticos que acabaram. Isso aqui é sobra. Por isso que tá tudo... Eu tô fazendo essa gambiarrinha aqui de usar um rosé clarinho aqui na parte de baixo do sintético de cor marfim. Isso não é o correto de se fazer, mas na hora da emergência é uma peça que fica pra mim mesmo, então não tem problema nenhum de fazer isso. Aqui tá sobrando, ó, posicionei certinho, mas aqui tá sobrando um pouquinho. Então, eu vou colocar bem certinho, pra não sobrar nas laterais, que não sobra de um lado e falta do outro. Por isso que a gente sempre corta isso aqui com sobra, tá? Eu não sei se eu falei o tamanho, as medidas dele. Esse reforço da aba tem, que eu cortei, tem 21, exatos 21 por 7, tá? 21 por 7. Pode cortar o seu com uns 22, pelo menos, tá? Por 7 mesmo, tá bom. Isso aqui é assim mesmo, a gente vai tirando e vai organizando, ó, pra ficar na altura que eu quero, pra não aparecer. Aqui eu não vou preocupar com... Se você for colocar botão de pressão, botão de imã... Aí, se for botão de imã com acabamento, tudo bem colocar depois, né? Porque tem acabamento. A não ser que você não queira que apareça nada aqui, você pode colocar nessa parte aqui. Inclusive, o botão de imã sem acabamento, tá? Você vai vir aqui, ó, achar o meio, posiciona pelo menos 2 centímetros de altura, 1,5 ou 2 centímetros de altura, no meio, pega o gabarito, risca e aplica o botão aqui com recor ou TNT na parte, antes de colocar o gabarito do botão, tá? Pra deixar ele bem reforçadinho. É nessa hora que a gente faz isso. Se você for colocar uma etiqueta costurada em alguma posição aqui entre o reforço da aba e a parte de baixo, é essa hora também que você vai fazer. Aqui eu já, agora vou passar um pesponto aqui, vou começar aqui e vou fazer um pesponto aqui no entorno aqui da minha aba. Ponto número 5, que é meu ponto de acabamento. A minha máquina é uma reta industrial, uma Jack A2, vou usar a linha de nylon 60, tanto na bobina da máquina quanto na parte de cima, tá? Se você usar a máquina doméstica, usa a linha nylon 60 na parte de cima da sua máquina, e na bobina da máquina você usa a linha de poliéster, ok? Nunca usa nylon 60 na bobina da máquina doméstica, tá? Aqui eu tô usando a agulha número 18. Se você estiver fazendo essa peça, o Montana Colors, ele é super maleável. O Montana Colors vende lá na Personal Art. Se você estiver usando o Montana Colors, ou Montana, ou Ipanema Soft Color, qualquer sintético de corte a fio, com exceção do Shine, o Shine, dependendo da peça, você dá pra usar ele no corte a fio, você utiliza a agulha 18 ou superior, tá? Para costurar qualquer coisa assim, ó, 2 camadas de sintético grosso aqui, né, com espessura alta. Então, na doméstica, agulha número 20 ou 21, ok? Então, vamos agora aqui ao nosso pesponto, nosso famoso pesponto de beiradinha, né? Eu vou vir aqui, ó, começo aqui, como tá já refilado, cortado no tamanho certo, eu sei que vai fechar tudo, vou dar... Ah, não, eu vou começar aqui de cima, não vou começar do reforço direto. Então, eu já vou começar aqui de cima a uns 3 milímetros, tá? De distância aqui pra quando vier na parte do reforço não ficar de fora.
dou um ponto, um retrocesso, abaixando toda a alavanca e vamos lá costurar até finalizar. Aqui chegando na curva, eu vou de ponto por ponto. Sua máquina não tem o botão de um ponto, pode usar, vai na roda da máquina ali, vai girando aqui até passar a curva, ponto por ponto pode ser, pra gente ficar com ela bem fechadinha. É uma parte de acabamento muito importante da bolsa, ela tem que ficar bem bonitinha mesmo. Chegando aqui na curva de novo, já começo aqui a curvar, vou vir aqui ponto por ponto. Dá pra costurar direto? Dá pra seguir direto. Mas como aqui eu quero um acabamento impecável, porque a parte que vai estar mais aparente na minha bolsa, né, na minha pochete, é essa aba, então pra não correr o risco de alguma coisa entortar, eu venho aqui controlando ponto por ponto. Retrocesso, corta a linha e tem aqui, ó, o pesponto perfeito, ok? Então agora eu vou pegar a tesoura aqui, já vou cortar essa sobra de linha, não vou nem puxar ela pra trás, vou só cortar ela aqui, depois eu queimo. Vou aqui refilar, né? Aqui, ó, cortar bem rentezinha a curva. Cuidado pra não cortar a curva que já tá feita, porque senão entorta. Tá? E aqui tá cortadinho, ó. Bem refilo a sobrinha de cantinho. E tenho aqui minha aba, ó, costuradinha certinha aqui atrás, do Ipanema Rosé. As duas cores, ela combina até com a cor do fundo, né? As duas cores, elas se dão bem aqui. Tá? Eu ia colocar um ocre, mas eu não tenho nenhum outro detalhe ocre, pensei em colocar algum detalhe pra não ficar estranho, vou tirar essa modelagem daqui. Se alguém tiver dúvidas dessa modelagem, pode mandar mensagem no Instagram, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. O arroba lá do Instagram, tá? Só entrar lá e enviar a mensagem pedindo uma foto da modelagem que eu te mando na fotografia, tá? Ou eu explico, te falo como fazer novamente, caso você não tenha entendido e queira fazer a peça. Bom, então vamos lá. Agora o segundo passo, aba feita, reservada. Agora vamos fazer aqui, vamos colar aqui na parte de trás o zíper, né? Vou pegar aqui o dupla face, vou passar aqui uma camada de dupla face aqui, né? Aqui na beiradinha aqui do meu zíper, da janela do zíper. Você for fazer isso aqui no corte a fio, tentar fazer uma costura luva e tal, lembra que essa janelinha é um outro esquema, né? Você vai riscar, vai fazer o pezinho de galinha, né? Que é aquele desenho, você vem, faz, risca 1 centímetro, risca um traço no meio do 1 centímetro, fazendo meio centímetro para cada lado. Faz aquele pezinho de galinha, que é aquele triângulozinho aqui e um triângulozinho aqui na outra ponta do desenho. Você vem e corta entre a pontinha de um triângulo e a pontinha do outro, mantendo ele aqui, sem cortar. Depois você vira aqui, põe dupla face, vira, põe dupla face aqui e vira os triângulozinhos pra dentro. Aí você vai ficar com um acabamento de virado e tem que fazer a mesma coisa no forro, tá? Se você for fazer, dica, se você for fazer isso aqui tentar modificar esse projeto pro corte a fio. Vamos lá. Agora eu vou pegar o zíper, né? Vou ter que passar o cursor. Apesar de que eu pensei aqui em colar primeiro. Eu vou colocar esse zíper aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui a minha ideia. Se não der, eu já descolo. Eu queria colar sem colocar o zíper, pra poder ficar bem bonitão, sabe? Quando fica bem... O zíper faz um volume aqui numa parte e acaba entortando. E eu não gosto. Vou grudar um pedaço e vou deixar um lado aqui, porque o lado que eu vou abrir pra cá,
Vou colar bem aqui o lado que já vai ficar certinho, ó. E vou, tá vendo, tá coladinho aqui, o zíper. Vou virar aqui, vou tirar, aqui, vou tirar só um pouquinho e vou passar o cursor aqui. Vou passar o cursor aqui na manha de cabeça pra baixo aqui. Tá certo isso? Tá certo isso? Fazer assim, né? Mais fácil. Vou virar, passar ele do outro lado, dá um trabalho. Quem nunca desvira uma peça e passa o cursor do lado, com a peça do lado do avesso? Já fiz isso muitas vezes. Tá torto. Aqui não pode entrar torto, né? Porque senão atrapalha o fechamento aqui. Deixa eu abrir, tirar um pouquinho mais aqui. Zíper costuma dar trabalho pra gente quando a gente vai gravar. Quando você não tá gravando, o zíper é uma graça. Quando você vai gravar vídeo, ele faz muita firulinha quando a gente vai gravar, viu? Vou avisar uma coisa pra vocês, que estão assistindo uma hora for gravar vídeo, já pode saber, viu? O zíper faz bastante firulinha com a gente quando você vai gravar. Prontinho aqui, ó, tá passadinho aqui meu zíper, né? E aqui tá bem retinho, do jeitinho que eu queria que ele ficasse, ó, tá certinho aqui. Agora vamos costurar em volta, né? Costura de beiradinha de novo. Fazer aqui, ó, uma costura aqui de beiradinha para que saiu a linha. Prontinho, ó, vou começar, a gente nunca começa lá no início, a gente começa mais pra frente um pouco, pra poder deixar um acabamento mais bonito depois. Do ponto número 5, vou dar um ponto e um retrocesso. E aqui a gente vai seguir a 2, 3 milímetros de distância, igual a gente fez na aba, tá? Aqui eu vou chegando perto do lugar onde eu vou virar. Mais um ponto. Esse aqui é um pesponto que eu não gosto de fazer, eu confesso. Esse aqui em volta de janelinha de zíper, tá? Eu não gosto desse pesponto. Eu vou vir só um pouquinho mais pra frente, não do tamanho do ponto, porque vai ficar muito longe. Isso, aqui sim, foi só um pedacinho maior. Aqui tem a cremalheira do zíper, né? Eu vou passar aqui na mão. Bate bem, pega bem firme, ó. E vou ver aqui a distância de virada. Vamos ver se vai dar a distância que eu preciso pra virar. Não dá, vai ficar muito em cima. Então, eu vou só mais um pedacinho de um ponto pequenininho de novo, só pra eu poder virar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui vem. Aqui dá, ficar um pouquinho mais longe, mas dá. Opa, aqui eu distanciei, eu preocupei com a cremalheira, com o cursor, abri um pouquinho ali. Aí só que fazendo pesponto, a gente não preocupa com nada, a gente não pensa em nada além do próprio pesponto, tá? Você já tomou precaução das distâncias, então não precisa ficar preocupado com outra coisa. Se você preocupar com outra coisa durante a costura, você se perde. Pode ser que você se perca, não vou afirmar categoricamente aqui não, você vai se perder, mas a gente acaba se perdendo um pouquinho por conta do medo de errar. Aí aqui é onde eu dei um pontinho
sai 1 milímetrozinho da minha linha. Tô chegando aqui, ó, vou dar um ponto e meu último ponto eu vou fazer, como eu sempre faço, dentro do buraquinho da agulha do primeiro ponto que eu fiz, tá? Assim as costuras se encontram, não sei se dá pra ver, ó, a gente tá na linha, a costura se encontra, a impressão que ela é contínua, né? Então deixa eu tentar puxar a linha pra trás, mas como é tudo claro aqui, eu já não tô enxergando nada. Vou então cortar essa linha aqui bem rentezinha, aí eu queimo um pedacinho dela que sobrou aqui depois, tá? Vou refilar esse zíper, que tá muito grande aqui atrás, aqui ele tá até passando, ó, vou cortar um pedaço dele, mas não muito grande, porque eu gosto que sobre aqui, ó, tá vendo? Eu gosto que aqui sobre pelo menos assim, ó, 1 centímetro, 1,5 cm, tá? Eu acho que é bom quando sobra. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou tirar só um pedacinho que tá muito grande também. Mas sobrando aqui, ó, tá vendo? Sobra, tem uma boa sobra aqui, tá a costura. Tem uma boa sobra de zíper ainda. Se você cortar muito rentezinho aqui, ó, o zíper, olha, isso aqui pode começar a sair, tá? Não vai ser bom, vai começar a puxar muito pra abrir, fecha, isso aqui pode começar, se essa costura der uma amolecida, os pontos derem uma afrouxada, não amolecer, mas afrouxar um pouquinho, isso começa a aparecer aqui a ponta do zíper, tá? Então, qualquer coisinha que der errado aqui, aparece a pontinha do zíper, então por isso é bom a gente manter uma quantidade sobrando, uma quantidadezinha sobrando assim, igual aqui, ó, tá vendo? Aqui da borda da outra, aqui tem uma sobra de zíper, aqui uma sobra, pelo menos 1,5 cm de cada lado. Bom, então agora vamos lá, costura da aba. Vou pegar aqui o dupla face. Vou passar aqui de fora a fora na aba, aqui do lado de dentro. Terminar ali, né? Colar bem aqui a fita. Vou vir aqui naquela marcação que a gente fez aqui em cima, a 1 centímetro, marquei o meio, né? Aqui na minha aba também tá marcadinho aqui o pontinho que eu fiz aqui discretamente, né? Porque esse sintético marfim, se riscar muito ele vai marcar. Vou pegar aqui, ó, a minha aba, bem aqui, e vou posicionar eu acho que 1 centímetro vai me atrapalhar quando eu for fechá-la aqui em cima a bolsa. Para poder descer essa aba, ela vai ter que ficar costurada com uma costurinha só para eu conseguir descer aqui. Eu acho que o correto aqui seria, será 2 centímetros, tá? Deixa eu passar um outro risco aqui. Eu queria gente, que a minha aba é muito pequenininha. Se você quiser cortar a sua maior, aqui a minha tem 11 centímetros. Pode cortar com 12, 13 centímetros, tá? Menos 13, porque eu tinha só esse sintético, né? Eu fiz uma outra pochete para aula da comunidade, uma pochetezinha com uma fofura, um vivo italiano, ficou uma pochete bem legal. Tá? Se vocês quiserem, eu vou postar fotos dela no Instagram ainda. Não tô conseguindo enxergar nada com essa linha marfim. Com essa cor marfim e a cor da caneta do sintético. Enxergar aqui é quase um milagre. Enxergar a linha da caneta do sintético com a luz batendo aqui no meu olho. Eu vou marcar 1 centímetro mais e trago e volto pra gente continuar para economizar tempo de vídeo. Prontinho, mudei de ambiente e aqui a luz pega bem em cima no sintético, então fica muito claro para enxergar. Eu fiz uma outra linha aqui, ó, não sei se dá pra ver. Fiz uma linha aqui, né, abaixo dessa, que eu já tinha feito.
Vou vir aqui. Depois apago essa linha que eu fiz, tá? Eu pego o óleo de máquina no paninho limpinho, venho e coloco. E consigo apagar essa linha de sintético que ficou ali, tá? Linha de sintético. Essa linha de canetinha de sintético que eu fiz ali. Bom, então tá aqui, acoplei com dupla face, né? Eu vim aqui, né? Eu trouxe tudo aqui para meu lado e fui fazer. Né? Eu coloquei dupla face, aqui do lado avesso da aba, venho e aplico aqui. A minha vai ficar uma abinha, gente, quer ver? Vou fazer uma... Colocar aqui pontinha com pontinha, que depois a gente vai fechar isso aqui em cima, né? Espero que ela pelo menos tape o zíper, né? Aqui em cima, porque ela vai ficar uma miudeza. A aba miudeza. Vai ficar uma abinha mesmo, pequenininha. Mas tá bom, eu queria a aba e a aba tá aqui. Vou costurar ela aqui. Vou fazer 2 costuras nessa aba, tá? Vou fazer uma costura aqui de pesponto de beiradinha. E depois uma costura com o pé de máquina, eu acho. Vamos ver o que vai ficar melhor. Escolher, eu acho. Que eu ainda posso mudar de ideia, né? Um ponto, um retrocesso. E seguir direto. Eu ia falar, eu não quero fazer... até o finalzinho dessa aba, porque sair um pouquinho dela. Parada ali onde eu tinha começado o ponto. Eu acabei saindo aqui, veio bem certinho, aqui passou um pontinho. Mas tá lindinha desse jeito que ela tá também, não tá ruim não. Tá vendo? Costuradinha aqui o pesponto feito. Aí eu falei de fazer mais uma costura, né? Aí sobra esse espaço aqui pra eu poder fechar. Por isso que eu mudei pra 2 centímetros, né? Porque aqui em ia ficar muito em cima, aí ia ficar bem ruim mesmo na hora que eu fosse fechar a minha pochete, né? Então aqui só 1 centímetro, 2 centímetros aqui pra baixo fica bem melhor. Se eu não fosse fechar, deixar ela aberta, tudo bem, porque isso aqui é corte a fio, né? Mas como eu já até queimei ali, já ficou uma marca do isqueiro, que eu passei pra retrair a microfibra, né? A gente passa o isqueiro na beiradinha, quando ela fica meio peludinha, sabe quando você corta? Você vê o pelinho da microfibra assim? A gente passa o isqueiro assim. Você vem com o isqueiro bem rápido e passa assim. Ali eu parei e ficou marcado. Mas como vai ficar lá pra cima, não vai dar pra ver isso. Lá dentro, lá em cima, tá tudo certo. Bom, agora é só a gente fechar a peça, né, gente? E tá construída aqui. A gente vai fechar a peça e depois aplicar o ilhós. Vamos usar a própria matriz para cortar, né? Para abrir o espaço que a gente precisa. E é isso aí. Agora aqui eu vou clipar, tá? Se quiser pode colar, pode usar dupla face para estabilizar. Vamos colocar pontinha com pontinha. Deixa eu afastar, porque senão não vai dar para vocês verem nada. Vou colocar aqui agora pontinha com pontinha, ó. Tá vendo? E vamos alinhar tudo aqui pra gente poder fazer fechamento. A gente vai costurar a peça inteira agora. Inclusive fechar aqui. Aqui, se você quiser deixar aberto, pode deixar um bolso aberto, ainda mais tendo aba. Pode deixar aberto, mas você tem que fazer um bolso aqui, né? Nesse zíper aqui, não tem propósito, eu acho, ele ficar aberto em bolso. Então, tem que ter um bolso, tem que ter um saco nesse bolso, né? Então, tem que ter um bolso ali. Então, você pode fazer um bolso ali dentro, mas ele não vai ter acabamento. Dá pra costurar o próprio sintético, você vem aqui, né, e costura ele, só que você tem que colocar antes de costurar a janelinha. Vem com ele, posiciona com dupla face aqui dentro, né, vai ficar um bolso meio estreito, mas dá pra ficar um bolsinho aqui dentro. Com o próprio Montana Colors, ou Ipanema, ou sintético de corte a fio que você estiver utilizando, tá? Você pode fazer isso daí. Vai ficar um bolso apertado, né? Um pouco apertadinho, mas vai ficar justinho, vai ficar bom, vai dar certo. Mas é mais fácil fazer esse jeito que eu tô fazendo, gente. Que eu vou fazendo as coisas, as ideias vão surgindo, nem toda ideia é boa, né? A gente tem que ver, nem toda ideia que a gente tem ela é viável. Isso daqui eu tive a ideia agora de manhã. Vamos ver, né? Eu já tô fazendo aqui, gravando aula pra vocês da ideia que eu tive que fazer isso aqui. Eu vou começar
esse fechamento aqui, a aba, ó, vamos fazer assim com ela pra baixo. Eu só passei uma costura, né? Eu vou deixar uma costura só mesmo. Se me incomodar, depois eu coloco um rebite aqui, outra aqui, mas não precisa não. Essa aba, ela não é uma... Essa bolsa vai bem tranquilinha. Se quiser pode passar mais uma costura, mas eu vou passar não. Deixa só uma mesmo. Aqui, ó, eu tô vendo aqui o sentido que eu vou começar a costura de bordinha. Aqui eu vou fazer uma costura de borda, tá? Uma costura seja 2, 3 milímetros de distância aqui. Isso aqui você pode usar dupla face, tá? Ou pode contato ou clips mesmo pra fechar. Deixar tudo fechadinho, é só costurar. Depois a gente fecha as caixinhas de leite lá embaixo. Eu vou clipar, não quero que nada saia do lugar. Então, ponto número 5, costura de bordinha aqui a uns 2, 3 milímetros de distância. Começo pelo meio, dou um ponto, um retrocesso. E vou costurando aqui, vou fechando. Dá uma olhada, ver se tá tudo bem certinho, que precisa fechar. Eu tô costurando da parte de trás pra frente, então eu preciso que esteja tudo bem certinho no lugar pra não ficar uma costura torta. Fechar direitinho os dois lados, ó. Aqui eu tô vendo muito na pontinha, eu acho. Vamos ver se fechou lá depois. É sempre bom costurar um pouquinho mais pra dentro, né? Não tão pra fora. Quando eu puxei ali, eu acabei um pouquinho muito na bordinha no começo. Vamos ver se fechou a minha costura. Um retrocesso aqui, que tá ali na caixinha de leite, vamos ver. É, que fechou direitinho. Ficou bem na pontinha, a minha costura ficou bem na bordinha aqui. Aqui também, mas tá tudo certinho, tá fechadinho. Agora eu vou ver... Porque eu comecei essa costura do lado errado também, né? Agora eu venho daqui pra lá. É que na verdade aqui agora eu vou ter que dar 2 pontos pra começar a ir desnecessário. Não, desse lado, isso. Daqui pra cima que vai. É, gente, às vezes a gente se perde, dá uns troços na cabeça da gente. A gente se perde um pouquinho também na hora de fazer as coisas. Você pensa, mas será que tá certo? Tá certo isso? Deixa eu vir aqui na beiradinha, ó, na bordinha também. Vou dar um ponto, aqui um retrocesso. É que eu tô costurando da maneira que tá mais confortável pra mim. Se você quiser costurar do outro lado, porque às vezes o ponto da sua máquina não tá bom embaixo, na parte de baixo, né? Pode ficar à vontade pra costurar do jeito que vai dar certo pra você. Pra mim aqui o ponto tá bom. Aqui vai ficar muito grande. Aqui eu vou ter que ajustar na mão mesmo. Vira aqui, ó. Um pouquinho mais pra frente, isso aqui vai tirar meu ponto do lugar, mas fazer o quê? Escolha minha, consequência minha. Deixa eu tirar aqui assim. Bem entortadinho. Vamos ver se vai fechar sem... Último ponto, eu venho, coloco a agulha dentro do meu primeiro ponto, um retrocesso, um ponto pra frente, corto a linha, rezo pra ter costurado tudo direitinho aqui. Aqui quase não fechou, aqui ficou um pontinho bem na beiradinha, mas ainda fechou.
fechadinho aqui, não tá aberto. Eu costurei do lado de trás para frente, porque assim ia ser mais fácil pra mim, mas é mais arriscado, né? Que o meu ponto, mesmo que o ponto da minha máquina, ó, tá vendo aqui, costurou da parte de baixo, tá certinho, tá bonito o ponto, ele não tem problema, só que costurando a orelha na parte de cima, o acabamento é sempre melhor, né? Qualquer errinho, qualquer coisinha que você tem, fica lá atrás na bolsa, né? Aqui, né? Super aplicado, ó, esse sintético ele é bem molinho, né? Agora eu vou fazer a caixa de leite, né? Bom, agora vamos encaixar nossa caixinha de leite, bonitinha aqui, muito retinha, totalmente reta. Clipa a sua caixinha de leite, deixa ela bem arrumadinha aqui, tá? Vamos clipar uma, vou fazer a outra, vou clipar também, ó, abrir aqui o zíper, abrir aqui o zíper que eu mostro, a câmera tá muito em cima, né, às vezes não pega. Vou vir aqui, ó, vou abrir ela direitinho. Aqui o meu tá descosturando aqui, dá pra acreditar? Vou ter que dar um ponto aqui, peraí. Aqui o meu, não sei por que que não... Eu deve ter sido um retrocesso mal feito, né? Retrocesso mal feito, ponto desfeito. Vou ter que vir aqui, ó. E dar um retrocesso, dar mais um ponto pra frente. Mais um retrocesso aqui, cortar, porque... O bichinho tá aqui querendo desfazer, gente. Não pode isso, produção. Não pode, produção. Ó. Vem aqui, fechar, cortar. Fez um corte bom, faz a sua modelagem bem simétrica, bem arrumadinha pra poder fechar essa caixinha de leite. Ela no corte a fio, ela fica pra fora. Então, pra ficar bem arrumadinha, pra gente poder fechar aqui, tá? Ela vai dar profundidade, que a profundidade é até boa, tá vendo? A pochetezinha tem 5 centímetros de profundidade. Eu tô aqui pensando, por último vai ficar os ilhosos e o fecho. Então vamos lá, fechar essas caixinhas de leite, vamos lá, a gente vai rezando e Deus vai ajudando. Vou dobrar aqui assim, ó. Do jeito que vai ficar com o sintético aqui embaixo vai ficar bem confortável para fechar, tá? Vou tirar aqui uma coisinha, já vou posicionar aqui. Aqui eu vou costurar com o pé de máquina, tá? Não, peraí, deixa eu pensar. Um pé de máquina vai ficar muito, vai ser costura de bordinha, vai ficar estranho, né? A gente tá costurando o negócio inteiro. É que é fundo, para ter aquela sensação de que é fundo, tem que ser costurado. Pode amassar bem a peça, ó, a uns 3 milímetros, tá? Não vou costurar tão na bordinha como eu costurei ali a lateral, tá? Um ponto, vou fazer um retrocesso, 2 retrocessos, o retrocesso aqui já passou, para não correr o risco de descosturar, tá? Vou tirar esse outro clips. Vou organizar para ficar bem certinho. Se por acaso sair um pouquinho, é só refilar. Vou tirar esse outro clipe, que senão vai me atrapalhar aqui. É só vir retinho, gente. Reprocesso, corta. Vem, olha. Aqui, tá vendo? Sobrou só uma rebarbinha aqui, isso aqui eu refilo. Tá? A gente refila para ficar certinho. Que pode acontecer. Mas o fundo fica bem fechadinho. Bom retrocesso no começo, retrocesso no final, sem dó. Tem que ficar bonitinho, por conta do acabamento ser no corte a fio, mas também tem que ficar um retrocesso bem passadinho aqui. Pra não ter perigo de abrir depois, né? Amasso aqui a minha bolsa, né, meu sintético aqui um pouco, pra poder chegar aqui bem arrumadinho, na distância igual ao outro. Aqui minha linha vai sair, peraí. O botão de um ponto a gente tem que tomar um cuidado, porque ele dá mesmo ponto. Não pode ser no dedo da gente, então tem que ser sem tomar um cuidado mesmo. Vou até fazer retrocesso aqui sem ser um ponto, porque é fundo, né?
bolsa, a gente vem e capricha nesse retrocesso aqui. Pra aquele lado que eu dobrei, do outro lado. Se olha se tá certinho aqui, ó. Tá, vamos puxar, organizar, que na hora que a gente vem e arruma, o sintético é duro, né? Ele pode sair do lugar aqui. Então, vamos lá. O meu até ficou um pouquinho mais pra dentro, porque eu fiz pra fechar dos dois lados. Aí depois eu venho e corto as rebarbas, faço a limpeza das linhas, limpo as linhas da peça, né, pra fazer esse corte. Olha, prontinho. Deu umas amassadas, mas fechou. Tesoura, aqui pendurada. Vem aqui, refila, sobrinha que tiver. Vem aqui, refila, corta a linhazinha, vê se fechou certinho aqui de um lado, vê se fechou bonitinho aqui do outro. Aqui tem aquela sobrinha aqui pra cima da pontinha, ó. Aqui vem, refila, corta, tesoura afiadinha, corta bem. Tem aqui meu fundinho, o meu não, o fundinho da bolsa, né, fechado. E o formato aqui, exatamente o formato que eu tinha imaginado para essa necessaire. E aqui ela tem exatamente o formato que eu tinha pensado para ela. Estreita aqui no fundo, larga aqui, né, para poder simular aquelas asinhas da necessaire. Agora vamos colocar o que eu fecho, né? Eu tinha marcado o meio dessa aba, vou ter que dobrar aqui a bolsa. A gente faz dessas, né? Eu já tinha marcado, mas eu acho que passar pra lá e pra cá, aqui, deixa eu marcar aqui assim, ó, um pontinho aqui no meio. Eu já tinha marcado antes o meio, mas a grelha de sintética, conforme a gente passa a mão, né, o dedo, você passa assim, ela vai, como a gente fica roçando pra lá e pra cá na máquina, passa pra um lado e pro outro, acaba apagando o risquinho que a gente faz, que ele é bem sutil mesmo. Agora eu vou aplicar o fecho. Vou pegar aqui o parafusinho, que é uma coisinha minúsculazinha, né? Parafusinho aqui desse fecho, ele é só uma molinha, uma coisinha bem pequenininha. A gente tem que tomar cuidado para não perder. Deixa eu deixar a caneta para limitar o espaço. Vou pegar aqui uma chavinha de fenda. Eu espero que dê. Vem aqui, né? Vou tentar centralizar aqui, onde eu vou parafusar. E vou olhar bem para ver se tá no lugar certinho que eu quero. Aí esse fecho, ele tem garra, né? Lá dentro eu vou fazer um acabamento para ele. Aqui, ó, um pedacinho de aba sobrando para perfilar depois. Eu vou vir aqui, centralizo, vejo a minha aba na altura que ela vai fechar. Ela tem ela tá pequenininha, mas olha, ela fica, aqui ela tá 2 centímetros aqui atrás, mas ela fecha um tamanho bom aqui na frente. E ela não tem, aqui eu não tenho volume, né? Aqui eu não tenho volume, né? Aqui assim a gente não tem volume. Se aqui tivesse um canal de zíper, alguma coisa, se ela fosse aberta, essa aba ia ter que abranger o volume aqui de cima. Mas como não tem volume, dá pra fechar ela, pode fechar ela bem rentezinha assim, ó. Sem muita sobra, né? Sem sobra ou sem muita sobra. Eu vou marcar aqui. Vou fazer uma forcinha aqui, já vou ver se o fecho tá centralizadinho mesmo. E já vou marcar. Vou abaixar aqui assim o sintético. Vou colocar de novo o fecho aqui. No meio, vou tentar centralizar ele aqui com o meio do fecho. Né? A gente não tenta, nosso cliente mede. Deixa eu dar uma medidinha aqui. Eita, mas não sai do lugar não, filho. Eita, rapaz. Aqui tá a 10. Da bordinha aqui tá menos de 10. Bom, certinho aqui, ó. Marquei, tá fazendo a coisa do lado errado, né? Só marcar o meio aqui, tem o buraquinho do parafuso, né? Dá pra poder ver
certinho aqui onde é que tá o meio. Que eu marquei aqui, prontinho, tá no meio. Venho aqui com o parafusinho, vou posicionar, ele é fechadinho de um lado, mas ele tem uma abertura do outro lado que tá abertinho, não dá pra mostrar, porque é uma coisa tão minúscula que não dá pra ver. Vocês vão ver se tiver em mãos, um lado é mais fechadinho, do outro lado não dá, acho que não dá nem que eu tentar, só tem que ter um buraquinho, ó. Então, eu vou colocar o lado que não tem o buraquinho para dentro daqui, né? Se eu conseguir manter isso aqui no lugar. Tem que parafusar inteiro, senão o fecho não fecha, tá? Deixa eu colocar aqui, posicionar de novo, porque sai do lugar. E vou torcer aqui, né? Depois eu ponho a chave de fenda, se esse negócio colaborar. A gente vem aqui, ó. Esse parafusinho, ele é chatinho mesmo de colocar, viu? Ele é um fecho, esse fecho, às vezes, uma coisa que me irrita nele é o parafuso. Eu vou parafusar e já volto com ele aplicado. Bom, parafusado aqui o fecho, né, certinho aqui, ó. O parafuso tem que ficar todinho para dentro, tá aqui o parafusinho preto. Geralmente dá trabalho parafusar com qualquer coisa, porque ele precisa daquela chavinha, uma chave específica. Eu esqueci agora o nome dela, né? Uma chavinha que faz um Lzinho assim. Eu esqueci o nome agora, me desculpem, né? É uma chavezinha que você coloca e você gira, né? Eu esqueci agora o nome dessa chave. Mas é esse tipo de chave que a gente usa pra fechar esse tipo de parafusinho assim. Aí não, você pega a pontinha, pegar a pontinha dessa tesoura aqui, que é a tesoura de... essa com biquinho curvo, que é tesoura de acabamento. E foi com ela, né, que deu pra poder fechar ele aqui. Mas geralmente já tem a ferramenta adequada pra fazer, né? Deixa eu ver aqui, o lado maior é o de baixo. Agora eu vou aplicar na parte de baixo. Eu vou abrir o exemplo, né? Já marquei aqui onde. Vou pegar o abridor aqui de casinhas, né? Vou vir aqui por dentro da minha bolsa. Vou abrir aqui, né? Só bem de levezinho. Esse aqui abri até demais. Espetei meu dedo. Eita, essas ferramentinhas, ó. Isso, você abre só, tem que tomar cuidado. Essa ferramenta, você deixar ela corta de fora a fora, né? Ela é um perigo. Agora eu venho aqui, né? Vou ver, deixa eu checar de novo pra não colocar do lado contrário. É, gente, é assim mesmo, né? Assim é a vida. De gente que tem a cabeça cheia o tempo inteiro. Minha cabeça fica cheia de ideia o tempo todo, então por isso que acontece. Eu tenho que ficar checando as coisas certinhas assim. Agora eu vou aplicar esse fecho aqui. Né? Tá tortinho aqui. Agora eu vou arrumar ele aqui. É só a gente vai arrumando, assim, ajeitando e rasgar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais. Eu vou aplicar o fecho todo e já volto com essa etapa pronta pra gente colocar o ilhós. Bom, então agora vamos ao ilhós. Aqui o fecho já tá colocado, ó, né, tá certinho aqui. Já testei, tá fechando direitinho. Agora vamos ao ilhós. Né, abrir um buraco aqui de ilhós não é fácil com a matriz, porque eu preciso checar direitinho o lugar onde isso daqui vai abrir. Então, aqui eu abaixei um pouquinho a matriz, ó. Ela fez uma marca aqui no meio, tá vendo? Parece que eu fiz 2 desenhos, né? Então, eu vou voltar aqui. Como a gente fez, se você marcou também, ó, desse jeito, você vai poder mais ou menos checar onde é que tá abaixando essa parte do meio da matriz, ó. Antes de você pressionar pra valer, você dá só uma pressionadinha pra ver a posição que ela vai cortar. Aqui eu acho que eu vou marcar pelas minhas 2 costuras, ó. Tá vendo? Entre essa costura e a comecinho, a bordinha da outra costura. E vou... A minha matriz não corta, gente. Ela sai aqui junto, mas ela não corta.
Tem matriz que realmente corta, ela quase corta, mas ela vai deixar bem marcada. Eu vou finalizar com a tesoura. Vou usar a mesma marcação que eu fiz, ó. Eu vou vir aqui usando as duas costuras, ó, o comecinho da costura e o comecinho da outra, pra marcar onde eu vou colocar. Como as minhas costuras elas estão parecidas nos diâmetros, então eu acho que é uma balancinha ele quebra, mas não corta. A matriz ela não é tão cortante assim, tá? Eu vou cortar com a tesoura e volto pra aplicar o ilhós. Bom, aqui eu já abri, né? Terminei de abrir com a tesoura, mas vê como facilita, né? Já fica direitinho, ó. O buraquinho aqui, basta usar a matriz pra marcar ou pra cortar. Essa matriz leva das primeiras que eu comprei. Esse balancinho já tem muito tempo de uso, gente. Muito, mas muitos anos mesmo. Pensa num balancinho usado. Esse foi usado bastante já. Mas que peça mais fofa. Gente, eu amei o resultado, de verdade, assim. Eu não sabia o que esperar dela, né? Assim, eu tinha ideia, né? Ainda não tinha feito uma. Eu tava só com a ideia mesmo. Hoje de manhã eu tive a ideia dela. Né? E agora... Então, vamos à aplicação do ilhós. Eu apliquei um. Deixa eu diminuir o tempo da aula, agora vem aqui o outro. Sente amassar a ferragem. E tem aqui o ilhós aplicadinho na peça. Bom, tirei o balancinho pra lá, pra gente poder verificar a peça. Aqui a gente tem, ó, aqui a bolsinha certinha. Aqui eu vou colocar um acabamento, tá? Aqui dentro eu vou colar um pedacinho de sintético, marfim. Aqui eu vou cortar do tamanho do fecho, colar com Tec Bond aqui dentro, pra não ficar... Embora eu passe a mão assim, eu não arranho a mão. Mas tá aqui a ferragem, né? Então eu vou esconder ela direitinho, né? Aqui tá a bolsinha, vamos ajeitá-la bonitinha aqui, né? Ele tem uma boa abertura, ó. Cabe bastante coisa aqui, dá pra colocar aqui celular, carteira pequena, porque a abertura não é tão grande, né? Mas... dá pra poder colocar bastante coisa dentro do interior da bolsinha grande, né? Vai caber bastante coisa, né? Zíper de metal dá um charme a mais na peça, né? Aqui a gente vem, fecha a aba, né? Fecha aqui no fechinho certinho aqui. A gente refila, aqui tá sobrando um pouquinho, eu vou refilar depois, vir certinho com o estilete cortar, pra não ficar aparecendo essa rebarbinha aqui na parte de cima. É isso daí, né? Aqui tá a nossa pochete, né? Ó. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Ela ficou muito linda mesmo, muito bonitinha a pochete, fácil de fazer, rapidinho, um corte pequenininho de sintético e você tem uma peça linda para poder usar ou para oferecer para seus clientes. A ideia minha de pochete é justamente essa abertura que ela faz aqui, sem eu fazer uma costura, né? Pra poder fazer uma divisão aqui, sabe? Aquela costura que a gente faria uma costura pra poder dividir. Eu achei que ela ia ficar bem bonitinha assim, sem essa costura. Só a bolsinha mesmo, ó. Dá pra poder usar e abusar. Pra passear, pra sair à noite, enfim. Shopping, supermercado, qualquer lugar que você vá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.